Olá, queridas crianças do quarto ano A e B, turminhas maravilhosas, entusiasmadas e comprometidas. Bom dia para todos. Então, estamos aqui hoje para mais uma aula de História. E nossa aula vem com o título Corrida do Ouro. Eita, vamos todo mundo correr atrás desse ouro, né? Então, vamos lá. Esse conteúdo, lógico, está na nossa apostila. Mas antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito, como sempre, vamos fazer as nossas correções, não é isso? Correções referente à aula anterior. Então, eu peço que vocês acompanhem atenciosamente, tá legal? Então, vamos aí para a página 30. Na página 30 diz assim: nas páginas do material de apoio, há algumas ilustrações que representam elementos que faziam parte de um acampamento bandeirante. Destaque as imagens corretas e monte um cenário histórico conforme o que foi estudado. Em seguida, analise as transformações do ambiente. Então, espero que vocês tenham realmente realizado. Eu visualizei alguns, né, que me fizeram a devolutiva. Achei bastante legal, fizeram certinho, certo? Porque aí é uma atividade com material de apoio, né? Onde cada um vai fazer a sua montagem. E aí todos que me fizeram a devolutiva estão de parabéns por terem realizado essa atividade, tá certo? Aí agora vamos lá para a página do caderno de atividade. Eu gostaria que vocês abrissem aí o caderno de atividade de vocês nas páginas 78 e 79. Tá certo? 78 e 79. Ou melhor dizendo, na 79. Vamos lá? Na 79. No caça-palavras, encontre os termos que completam corretamente as frases. Os bandeirantes desbravavam o interior do Brasil em busca de riquezas e de indígenas para escravizar. Em suas expedições, descobriram ouro na região atualmente chamada de Minas Gerais. Essa descoberta deu início à fundação de várias cidades. Como faltavam alimentos para abastecer as cidades, os tropeiros transportavam produtos em mulas até esses locais. Então, essas palavras vocês devem encontrar aí nesse caça-palavras. Ouro, desbravaram, indígenas, mulas, riquezas, tropeiros e cidades. Sexta questão. A respeito do modo de viver dos bandeirantes, marquem com X as afirmações corretas. Primeira afirmação. Os bandeirantes que buscavam ouro encontraram esse metal nas regiões próximas ao litoral. Não é correta. A outra afirmativa. Por causa da descoberta de ouro, muitas pessoas que moravam nas cidades próximas ao litoral se mudaram para o interior do Brasil. Correta. A outra afirmativa. Por conhecerem os caminhos do interior brasileiro, os indígenas guiavam os bandeirantes por esses caminhos. Correta. Muitos bandeirantes viajavam descalços. Correta. Os desbravadores procuravam por melhores condições de vida. Correta também. Então, a sequência está correta a segunda, terceira, quarta e quinta. Só a primeira que não está. Tá certo? Compreenderam a correção? Então, agora vamos dar início ao nosso estudo sobre essa corrida do ouro. Vocês abrindo a apostila aí de vocês na página 30. Tá legal? Então, abram na página 30 e acompanhem comigo o estudo do texto sobre essa corrida do ouro.
Então, no ponto 1, corrida do ouro, ponto 2, interpretando, ponto 3, lápis na mão. Corrida do ouro. A notícia do descobrimento de minas de ouro logo se espalhou pelo Brasil, fazendo com que muitas pessoas do litoral e até mesmo de Portugal migrassem para as regiões das minas buscando enriquecer com a exploração do ouro. Assim, por causa da chegada de tantas pessoas de diversos lugares, como paulistas bandeirantes, europeus, indígenas e africanos escravizados, iniciou-se a formação de vilas voltadas para o trabalho em mineração. Inicialmente, o ouro foi encontrado nas margens dos rios, ouro de aluvião, e os trabalhadores utilizavam peneiras para conseguir separar o metal de outros elementos. Depois, o ouro passou a ser explorado nas encostas dos morros e assim iniciou-se a mineração realizada por africanos escravizados. Então, vamos compreender essa primeira parte aqui do texto a respeito dessa corrida do ouro. Então, essa notícia, a notícia do descobrimento de minas de ouro aqui no Brasil, se espalhou bastante, né? Logo se espalhou primeiro pelo Brasil inteiro e com isso fez com que muitas pessoas do litoral, com essa notícia, e até mesmo vindas de Portugal, migrassem para as regiões das minas. E isso buscando enriquecer com a exploração desse ouro. Como a gente sabe, o objetivo sempre de enriquecer, o objetivo sempre de descobrir, buscar e levar, explorar as riquezas do Brasil, não é isso? Então, tanto os brasileiros de várias partes do Brasil, do litoral, como também vindos de Portugal, começaram a migrar para essas regiões das minas. Então, por causa da chegada de tantas pessoas de diversos lugares, né, paulistas, bandeirantes, como europeus, indígenas e africanos escravizados, daí iniciou-se a formação das vilas. Essas vilas, justamente que foram formadas, voltadas para o trabalho em mineração, onde todas essas pessoas das vilas passaram a trabalhar na mineração, ou passariam a trabalhar na mineração, ou seja, nas minas de ouro, né? Em busca de explorar essa riqueza, da exploração do ouro. No início, o ouro foi encontrado nas margens dos rios, então que é chamado de ouro de aluvião. E os trabalhadores, eles utilizavam as peneiras bem grandes para conseguir separar o metal de outros elementos. Então, colocava a peneira dentro da água, levantava, peneirava e aí ia fazendo a separação dos metais preciosos do ouro com outros elementos que vinham junto, né? Junto dentro da peneira. Depois o ouro passou a ser explorado nas encostas, ou seja, nos morros, né? E daí iniciou-se a mineração realizada pelos africanos escravizados, né? Porque a gente sabe que o pesado mesmo, a exploração dessas minas nas encostas aconteceu em grande quantidade, realizada pelos africanos escravizados, né? Como muitas pessoas se deslocaram para a região e o número de novos moradores aumentou, alimentos começaram a faltar nas vilas e cidades. Dessa forma, tropeiros passaram a abastecer esses locais com a venda de seus produtos. Eles iam de cidade em cidade, transportando produtos em mulas e atravessando o interior até as regiões litorâneas. Ou seja, esses tropeiros, eles andavam, né, pelas estradas onde não tinha muito acesso a transporte, e aí eles passavam nas moradias, né, de cidade em cidade, transportando os produtos em mulas, e isso atravessando o interior até as regiões litorâneas, para chegar às regiões próximas ao mar. Muitas pessoas se deslocavam para a região e o número de novos moradores com essa questão desse deslocamento foi só aumentando.
nas vilas, né? Nas vilas e nas cidades. E aí, como o número de pessoas foi aumentando e as vilas e as cidades não estavam preparadas para receber esse aumento desse número de pessoas, começou a faltar alimentos para essas pessoas, né? E aí, como começou a faltar alimentos, os tropeiros, né, passaram a abastecer esses locais, dessas vilas, dessas cidades, com a venda de seus produtos. Como eles levavam os produtos até essas cidades? Eles levavam transportando esses produtos em mulas, né? E conduzindo essas mulas, chegando até essas vilas, até essas cidades, até essas regiões litorâneas, né? Os tropeiros, eles abasteciam as vilas e cidades com alimentos e animais. Nesta ilustração de Debrete, os integrantes da tropa estão em um local de descanso. No centro da imagem, um escravizado carrega um saco de pele, utilizando para transportar alimentos como queijo e grãos, que seriam comercializados em diversos locais. Aí vocês podem dizer: tia, cadê a imagem? A imagem é essa da página 31, na apostila de vocês, tá legal? Então, essa imagem que tá falando aí na aula, né, que eu tô apresentando para vocês, é essa imagem aí, onde apresenta os tropeiros, né? Eles estão carregando o saco, esse saco feito de pele, utilizando esse saco para transportar alimentos. Que alimentos são esses? Queijo, grãos, que seriam comercializados em vários locais, onde eles levariam esses alimentos em mulas, né, para abastecer, para vender às pessoas que estavam já sentindo a falta do alimento por conta de ter aumentado o número de pessoas nas vilas e cidades em busca do trabalho nessas minerações, nessas regiões das minas, certo? Então, eles abasteciam, eles levavam alimentos e animais e aí vendia esses produtos, essas mercadorias. E no centro da imagem a gente vê que é um escravizado, né, carregando o saco. A gente vê bem expressiva a imagem, dá para a gente perceber. Ele utiliza esses transportes de mulas para transportar os alimentos, esses alimentos como queijo, grãos e outros mais que as pessoas tinham a necessidade de se alimentar, tá certo? Observem bem. Também na página 31, gente, vocês podem visualizar essa imagem utilizando o QR Code, certo? Tem aí o QR Code na página 31 e vocês podem utilizar em casa para visualizar mais ampla essa imagem, tá certo? Passando agora para a página 32, nós temos a seção Interpretando. A extração de minérios pode ser realizada de muitas maneiras. Assim como no sertão nordestino, no sul do Brasil, proprietários rurais viviam da criação de gado bovino, também usado para o fornecimento de carne, leite e couro. Os tropeiros, com suas tropas de mulas, percorriam do sul do Brasil até a região das Minas Gerais e lá vendiam seus produtos, amenizando a falta de alimentos. Pronto, aí complementou a questão que nós estávamos falando sobre a extração, né, dos minérios, como era realizada de muitas maneiras. E também, assim como no sertão nordestino, também no sul do Brasil, muitos proprietários rurais, eles viviam da criação de gado bovino, né? Que também era usado para o fornecimento de carne, de leite e de couro. Aí a questão dos tropeiros, que os tropeiros viajavam, né, com as tropas de mulas para abastecer as vilas e cidades, e eles percorriam do sul do Brasil até a região das Minas Gerais, levando os produtos e chegando lá eles vendiam, amenizando a falta de alimento das pessoas que estavam nessas regiões, trabalhando na questão da extração dos minérios, né, nas regiões das minas. E aí nós temos duas imagens, que é a mesma imagem que tem na apostila de vocês, certo? É a imagem da extração de ouro de Minas, lavra, que é essa primeira imagem, é realizada por meio da escavação, ou seja, essa segunda imagem aqui, não é?
realizada por meio da escavação na terra e na rocha. Já a primeira imagem é ouro de aluvião, é aquele encontrado em riachos e nas margens dos rios. Para ser achado, é necessário utilizar uma peneira para separar o minério. Então, essas imagens é bastante importante e interessante para a gente visualizar como era feito esse trabalho, né? Da extração do ouro e também onde era encontrado. Essa imagem tem na apostila de vocês, que já faz parte da atividade que vem o título interpretando, tá certo? Então, e aí dá continuidade na página 33, que nós temos outra imagem, assim como tia já colocou esse texto aí antes da imagem, e tem outra imagem onde apresenta uma lavagem de ouro. Essa lavagem de ouro, a água descendo na cachoeira e alguns escravos, né, com peneiras fazendo a lavagem desse ouro. É bastante interessante como funcionava essa questão da extração de minérios, né, da busca desse ouro nas regiões das minas, como era realizado o trabalho, né, as escavações, a procura nos rios e quem participava desses trabalhos. E por conta dessa busca pelo ouro, que era uma grande riqueza, foi atraindo muitas pessoas de várias localidades, do Brasil como também de Portugal. E com isso foi aumentando o número de pessoas e foi se formando as primeiras vilas e cidades nessas regiões das minas. E assim estamos chegando ao final da nossa aula de história de hoje. Quero agradecer a atenção de vocês, o compromisso, né? Espero que vocês tenham compreendido. Foi um pouco mais curto esse conteúdo para finalizarmos a apostila, certo? Façam a leitura novamente se sentir necessidade. Realizem as atividades da apostila nas páginas 32, 33 e 34, no caderno de atividade, página 80. Então, quero deixar o meu abraço caloroso, certo? O meu abraço para todos vocês, parabenizar todos vocês, crianças, alunos, né? Das duas turmas, quarto ano A e B, como também parabenizar os pais de vocês, a família de cada um de vocês, por estarem junto com a gente nessa luta, nessa batalha, para manter a educação de vocês, certo? Nós aqui da escola e vocês juntamente com a família das casas de vocês. Então, estão todos de parabéns, crianças e pais, né? A família como um todo, que está acompanhando assiduamente, com compromisso, com a responsabilidade, né? Dando a prioridade à educação na vida de vocês. Então, quero deixar o meu abraço, o meu carinho e um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.